Estava doido, foi Jezabel com Acabe, não é? Foi um casamento terrível, foi um casamento né, de governos, mas Acabe também já estava desagradando o Senhor. Se eu não for real com Deus, eu não sou real com ninguém. O povo de Deus tem que ser diferente. Paz e graça, guerreiras! Começando aí mais um podcast para vocês, trazendo o reino até você, para edificar sua fé com os testemunhos, com aquilo que Deus tem para cada uma de nós, mulheres, que estamos aí guerreando, né, as nossas batalhas. Mas primeiramente queria agradecer a Implantar Telecom, né, que nesse mês está com a promoção do mês do consumidor para novos clientes. Você que assinar até dia 31 de março, você vai ter aí um mês de streams grátis por 3 meses. Um stream, né, grátis por 3 meses na contratação aí de qualquer plano de internet da Implantar Telecom. Você pode adquirir através do número 31 41 41 0955. Implantar Telecom, a melhor internet para você. E também agradecer a Gramata Publicações, a nossa querida editora aí, você que tem um sonho de escrever, a Gramata Publicações pode publicar o seu livro. Você que ainda não escreveu sua história, talvez essa seja a oportunidade. E também a nossa querida MKIP Marketing Digital, você que quer um gerenciamento de perfil para suas redes sociais, para sua empresa, a Naat aí da MK pode te ajudar. E agradecendo a eles sempre, porque Deus sempre coloca pessoas aí para abençoar os nossos chamados, os nossos ministérios. E hoje, com vocês, eu tenho aqui 2 convidadas, que são aí mulheres que Deus chamou para frutificar no reino de Deus, mulheres que Deus colocou no direcionamento de uma conferência que está sendo um avivamento ali na cidade de Betim. E hoje eu trouxe essas 2 aqui, essas 2 bênçãos que Deus nos apresentou, para falar um pouco do que Deus tem feito na nossa querida conferência Frutificar. Com vocês, minhas convidadas, Sabrina e Fabiana. Glória a Deus. Com certeza é um prazer muito grande, né? A gente está aqui para falar daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo ali em Betim, né? Na Conferência Frutificar. Nossa primeira conferência foi ano passado. E foi uma bênção, né, Bia? Sim. Muitos testemunhos, muita história para a gente contar que a gente vai desembolando no decorrer. É verdade. Né? E aí, Fabiana? Glória a Deus, eu estou muito grata ao Senhor por estar aqui juntamente com vocês. Quero cumprimentar a todos, boa tarde, a paz do Senhor. Amém. É um privilégio estar aqui falando do amor de Deus, falando dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, dos cuidados do Senhor com as nossas vidas. Amém. E é sempre bom a gente trazer pessoas que estão frutificando, mas eu gostaria de saber por que frutificar. Ano passado, Deus deu uma palavra para o pastor Roberto, né, que é o pastor do nosso ministério, aí a ADEM, que o ano seria, a palavra para o ano de 2025 seria frutificar. E aí o Senhor colocou no coração dele, né, para a gente fazer essa conferência de mulheres. E aí ele chamou a coordenadoria de mulheres do nosso ministério, né, que a gente faz parte. Tem cada mulher que está ali na coordenadoria, com certeza foi um dia uma mulher improvável. São testemunhos muito lindos, né, de cada uma delas, que se fosse para poder botar cada uma aqui, tinha uma história de guerra vencida. Sim. Muito grande, né? E aí o Senhor colocou no coração do nosso pastor da gente fazer essa conferência. Mas a ideia da conferência Frutificar, principalmente que a gente produza frutos para o reino de Deus que permaneçam. Mas como que esses frutos vão permanecer se, de repente, a pessoa não está bem, não está sarada, ela não está bem com ela mesma? Uma árvore que está ferida, ela não vai dar frutos saudáveis. Ela vai produzir frutos
com problema, deficientes, né? Então, a ideia do frutificar partiu disso, né? Eu estava refletindo ali em casa, antes de vir para cá, pensando na conferência do ano passado. E assim, e como que foi tremendo o agir de Deus assim nas pessoas que estavam lá. Tinha muita gente de liderança também, Sim. né? Muitas pastoras, líderes de mulheres. Então, eu acredito que o Senhor está levantando essa conferência para tratar mesmo o coração das pessoas, né? O tema desse ano vai ser raízes profundas. Então, eu acho que a gente precisa ter essa conexão muito forte com o Senhor, esse relacionamento muito bem estabelecido e profundo, uma vida de profundidade com Deus e saradas para que os nossos frutos verdadeiramente possam permanecer. Verdade. E querendo ou não, essa estrutura de frutificar sem estar estruturado mesmo, não tem como permanecer o fruto, né? E nessa conferência eu não pude ir na primeira, mas eu vi o impacto que foi, né? Foi ali no Shopping Monte Carlo, aonde o espaço de eventos lotou de mulheres e como Glória a Deus Deus. tem falado. E aqueles testemunhos, né, que ficaram, né? Das mensagens que marcaram. Quais foram as mensagens que vocês mais ouviram ali, que falou profundamente, confirmou o propósito de vocês? Sim, eu tenho a nossa igreja, Assembleia de Deus, né, Missão e EADEM, é uma igreja que ama almas, né, e é uma igreja que tem crescido muito para a glória do Senhor, e como a pastora Sabrina havia falado, o tema frutificar nasceu no coração do pastor Roberto, e a gente trabalhou ele o ano todo nas igrejas chamadas para frutificar. E aí surgiu no coração dele fazer essa conferência. E às vezes as mulheres podem estar se perguntando o que é a Conferência Frutificar. A Conferência Frutificar é um evento preparado para mulheres, um evento preparado para as mulheres, onde as mulheres ali são resgatadas, vidas são transformadas, é um ambiente de glória. E nós temos testemunhos extraordinários do Frutificar, que foi em novembro, né, do ano passado, 2025. Das experiências que me marcou muito foi das meninas que trabalham comigo na loja. As meninas que trabalham lá, eu fiz o convite para que elas estivessem indo lá na conferência, e eu saí da loja, e aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, volta lá e fala mais um pouco, porque o impacto precisava de ser maior, para que elas sentissem o desejo de estar ali. E aí eu comecei a falar com elas do frutificado, o que elas precisavam. E Deus fez algo tão extraordinário na vida dessas meninas, dessas mulheres. Eu consegui levar para a glória de Deus 6 mulheres da minha empresa para o frutificar. E hoje, eu olhando para essas mulheres, o quanto que elas estão felizes. Hoje eu vejo elas postando devocional. Eu vejo elas lendo livros, elas priorizando o Senhor. Então, a importância de uma mulher, eu creio assim que Deus, ele chamou todas as mulheres para frutificar. Verdade. O Senhor, ele nos chamou para que nós venhamos frutificar. Aonde ele nos plantar, no trabalho, nos nossos lares, com a nossa vizinhança. Então, todas as mulheres, nós somos chamadas para frutificar. Deus não nos chamou para ficar estagnadas. Verdade. Então, a Conferência Frutificar é isso. Foi plantado sementes, né, para que germinem, né? Você plantou a semente lá, ó, vamos lá para a conferência e deu frutos. E é isso, né? E a mulher que ela está saudável, vejo assim, mulher que está saudável não só emocionalmente, mas espiritualmente, ela consegue produzir sem forçar. Ela consegue jogar semente, porque dentro dela só tem semente, né, pastora? Exatamente. E a árvore, você já percebeu? Ninguém nunca escutou uma árvore gemer para dar fruto. Já ouviu? Uma macieira gemendo para nascer a maçã. Não, é natural dela. Ela vai produzir o fruto na estação correta. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Ano passado, Deus tocou lá na conferência, no coração da nossa amiga Rafinha, né? Inclusive, ela vai estar ministrando nessa conferência desse ano. E ela é uma mulher de Deus, né, Bia? Que toca muito os nossos corações. Ela tem um chamado extraordinário na presença de Deus. E o Senhor, na conferência passada, tocou nela para a gente levantar um clamor pelas mulheres que não
que não podiam gestar, Meu Deus. né? Que o Senhor tinha algo ali. E nós já temos testemunhos, porque, inclusive, até uma outra amiga nossa que estava lá, ela estava lá na frente, ela não subiu no altar porque ela queria registrar o momento, né? E ela é muito amiga da Rafinha, né? E aí ela foi registrar o momento, mas ela estava registrando o momento com a mão no ventre no momento que ela estava orando. E agora ela já está gestando, eu acredito que se ela não está no 5º mês, ela está indo para o 5º mês já de gestação. Então, assim, é um frutinho do frutificar. E Né, como daquilo é que o Senhor poderoso fez lá. realmente, né, Sabrina? Aham. Porque, querendo ou não, as pessoas acham que é só mais uma conferência de mulheres, é algo, porque tem essas também, né, que sempre Aham. procuram uma forma de adoecer a árvore que está frutificando. Né? Tem as que estão tão doentes, infelizmente, no nosso Verdade. contexto, e às vezes falam assim, mas é só mais uma conferência. Né? Eu preguei na igreja, né, na sede, na São João, no tema isso, chamados para servir, que foi a última, né? Ah, sim, E verdade. sempre, o pastor, ele sempre está trazendo essa questão de frutificar, de servir, de ser alguém que produz, né, frutos dignos, né? E como hoje as mulheres precisam ouvir gente que está produzindo, porque querendo ou não, a gente ganha uma autoridade quando a gente também vivenciou o milagre, e vocês vendo também vão produzir mais, né? Amém. E como é forte isso. Mas nessa questão do espaço, será que o espaço agora vai comportar essa nova conferência? Porque as mulheres ficaram tão impactadas, né, Sim. que elas já estão querendo saber, a gente já marcou a data, vai ser dia 31 de maio, mas antes da gente ter marcado a data, elas mandavam mensagem perguntando se não podia ter pelo menos umas 2, 3 vezes por ano frutificar, porque o impacto para a glória de Deus, ano passado foram quase 300 Foram mulheres, quase né? 300 mulheres. Esse E ano o a gente- espaço comporta, acho que, 350. É. Então, as vagas são limitadas e a gente Então vai abrir correm, né? o E carrinho vai ser no semana mesmo que lugar? vem. Vai ser no mesmo Vai ser lugar? Vai ser no mesmo lugar. Que bom. E essa questão das preletoras aí, quais são os testemunhos para chamar algumas delas que são pessoas também que estão produzindo em certas áreas, né? E qual a área que vocês veem assim que mais chamou a atenção das mulheres no tema, nas temáticas ali? No contexto? Na minha opinião, o que mais chamou a atenção foi a cura. Quando a pastora Damares, né, que ministrou, ela falou muito sobre cura. E tem mulheres que têm potenciais tão gigantes no Senhor, são mulheres extraordinárias, você vê, mas elas mesmo não acreditam naquilo que elas carregam, porque a identidade delas estão deturpadas. Então, ali eu vi isso, né, assim, foi um dos momentos que mais me impactou, foi essa a ministração da Damares falando sobre a cura, porque muitas mulheres elas não entendem, elas olham para si e não conseguem entender, não conseguem compreender, não têm entendimento do que carrega. E esses lugares são propícios para isso mesmo, para Deus nos mostrar a paternidade dele, nos mostrar quem nós somos nele. Então, assim, eu vi muitos testemunhos sobre isso, de mulheres hoje se sentem amadas, reconhecem o seu valor. Tem visto o que carrega, mulheres com potenciais extraordinários e às vezes ali, né, estagnadas, paradas no seu chamado, igual eu estava conversando com a pastora Sabrina quando a gente estava vindo, que o Senhor ele tem cadeiras para nós, pastora. Cadeiras no nosso lar, com os nossos filhos, cadeiras ministeriais e cadeiras também profissionais. E às vezes nós não sentamos nessa cadeira porque nós olhamos para nós mesmos e não nos sentimos capazes de sentar naquele lugar. Então, tem mulheres ali com feridas assim, feridas emocionais, feridas de infância. E esse ambiente é um ambiente de glória, onde tem cura. Às vezes, feridas que vieram lá de trás. E assim, esses ambientes são propícios para preparar essas mulheres para sentar nessas cadeiras que o Senhor tem. Como mãe, como uma mãe que é curada para criar os seus filhos, como uma profissional, às vezes mulheres profissionais com excelência, mas olha para dentro de si e não se vê. Não se vê da forma que o Senhor vê. Então, eu gostei muito. E esse ano a gente vai trazer na conferência Frutificar, né? A nossa amiga que a gente falou, do nosso ministério vai ministrar, a Rafinha. O nome dela é Rafaela Cristina, né? Vamos falar direitinho, né? Ela vai estar ministrando. Ela
é mãe atípica, então o Senhor tem produzido nela, inclusive o Senhor mostrou para ela o tema dessa conferência, né, que é Raízes Profundas, né? Então o Senhor tem ensinado para ela a lidar dentro dessas adversidades do dia a dia, a lidar com isso com profundidade, né, no Senhor, construindo no secreto aquilo que ninguém nem faz ideia. Né? Então ela vai vir ministrando nessa conferência. A Natália Belo também, pastora Natália Belo vai estar. A pastora Natália Belo parece que ela é muito voltada para a área da intercessão, Sim, né? conheço. Então acredito que ela vai ensinar Poderosa. para as mulheres que estiverem ali armas, né? Para guerrear nas verdade. regiões celestiais mesmo, né? Verdade. E ela é uma bênção, né? É. Eu conheço o pastor, conheço ela pelo testemunho do pastor, o marido dela, Olha que lindo. que deu testemunho na Marcha para Jesus. Eu fiquei tão impactada com o testemunho daquele homem, que eu falei assim, Nossa. meu Deus. Aí ele falava dela, Natália, Natália. Depois eu fui conhecer na pré-conferência, que eu fui numa outra pré-conferência, que eu conhecia lá, e ela deu um pedacinho. Eu falei, gente, essa mulher carrega... Incrível! E ela vai vir esse ano, ó, Ela é uma gente, bênção, gente. porque ela era do Rio, mudou pra cá, né? Aham. E pensa numa potência, no mundo espiritual, Vai aquela ser mulher é uma bomba. Eu Glória falo a que ela é Deus. uma Incrível essa granada de conferência. Deus, porque vai ser assim, estrondoso. Vai. Conheço ela e eu sei que ela é mulher de oração. Sim. Amém. Ela é Glória a profunda Deus, ela é mesmo, verdade. né? É experimentada. É verdade. Ela é experimentada. Aquela ali, vocês vão ver. Glória a Deus. Vamos lá, quem mais vai vir? Vai estar Fabiana? conosco também a Pastora Margarete. pastora Margarete. Uhum. Vai estar conosco Que também. bênção. Pastora Margarete ali de Garapé, você Eu conhece conheço ela, né? ela, A conheço Nova uma Canaã. bênção. Aquela A Nova mulher- Canaã. É, Nova Canaã É, mesmo. Aham. A Nova Canaã, casa de oração, né? A igreja Sim, ela é uma dela, eu já benção. fui lá, gente, o ambiente é Não, nós já profético. fomos também. Tentei trazê-la aqui várias vezes, ainda o Senhor não permitiu, mas a pastora Ai, também quem sabe ela não conhece. vem aqui antes. Não, gente, isso aí vai ser, eu quero trazer essas pessoas assim também, né? Sim, Glória a Deus. Porque mulheres que geram frutos. Exatamente. É o projeto, né? Eu quero ver o que Deus pode fazer através dessas mulheres aí. E pastora Margarete, quem conhece sabe, o ambiente na igreja dela é palpável a presença de Deus. Eu cheguei lá, eu começava a tremer. Eu falei, o que está acontecendo Nossa! comigo, Senhor? Nós precisamos de ir lá, né? Conheço Aham. ela, mas Fui não na do terça de ministério. intercessão. Gente, Glória a Deus. quem conhece pastora Margarete sabe, aquela mulher carrega uma presença que a É. igreja dela é contaminada com isso. Nossa. Então vai ser, olha só para você ver como que elas já estão fazendo figa aqui pra gente ir. Ó, e eu vou te falar, as irmãs da coordenadoria são intercessoras, Sim. né? Tem muitas intercessoras aí, a irmã Divina, a Angelita, a Adélia, e toda a equipe, a gente sempre entra, né? A pastora Leide, Sim. que é a esposa do pastor Roberto, ela sempre já põe a gente ali, ó, vamos começar dia tal o jejum, e a gente já começa a preparar o ambiente Sim. espiritual para a conferência. O ambiente já vai ser Já preparado, sei. que ano passado foi uma bênção. Agora, pensa com essas potências que vão estar conosco Meu esse ano. Deus. Também tem as levitas da Olha, casa, né, sim. pastora Sabrina? A Grazi. A Grazi vai estar conosco também, é um instrumento do Senhor. A Jennifer também, a Jennifer Martins. Já Deus trouxe usa. outra. Ah, já que você trouxe ela aqui? Deus usa ela Nossa, ela é uma também bênção tremendamente. É verdade. Então o ambiente já está sendo preparado. Ano passado foi, né, sobrenatural. Foi Nós lindo. oramos, consagramos aquele lugar, nós fizemos propósitos e o ambiente já foi todo preparado para a glória do Senhor. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, meu Deus, mas por que ir num ambiente? Por que lá? Por que eu tenho que ir no frutificar? Porque aquele ambiente já foi preparado pelo Senhor. O Senhor escolheu aquele lugar e a gente consagra aquele lugar, a gente ora. Então está tudo preparado no mundo espiritual. As mulheres vão acessar. Então, o que eu quero dizer? Não vai com expectativas pequenas. Aumenta as Aumenta, gente, expectativas. aumenta. Aumentem as expectativas. Aumenta, porque agora eu fiquei até coçando aqui, porque é só potência. Não estou dizendo só das preletoras, porque o que vocês falaram é muito importante. Conferência sem uma equipe de intercessão não vai para frente muito, não. Não. Então, o que está sendo preparado também, essas mulheres que estão nos bastidores, a própria pastora Leide, né, que é Sim. a esposa do pastor Roberto, que está ali trabalhando nos bastidores. Gente, Preparando isso aí é um ambiente ambiente, né? profético. Eu não Sim. sei o que você vai buscar lá, mas se eu fosse você,
colocava as expectativas no Senhor que Deus pode fazer um milagre extraordinário ali. Sim, e lembrando também quantas almas ali se renderam ao Senhor. Sim, sim. E eu tenho testemunha disso. Foram muitas almas, mulheres ali, muitas mulheres que ainda, né, não estavam no Senhor, outras se precisavam, reconciliaram, sim, né? precisavam retornar. Então, muitas mulheres também aceitaram o Senhor Jesus ali. Foi muito tremendo, eu Foi, né? acredito, sim. Então, assim, embora seja um evento da Assembleia de Deus, né? Porque nós somos da Assembleia de Deus, não é um evento só para a nossa igreja, né? Ele é para todas as mulheres que quiserem. Ah, mas eu não sou cristã ainda, tá com vontade de ir, minha filha, só vem, né? Faça sua inscrição e vem, porque o Senhor tem transformado vidas, né? Tá precisando de uma cura, tá se sentindo desanimada, fracassada. Quantas vezes a gente visita, né, essas emoções de fracasso? A gente se sente incapaz, né? E ali o Senhor pode transformar vidas. Tem uma história que foi muito legal. A gente tem comércio, né, de família. Sim. E aí a gente tinha lojas em Contagem. E a gente estava abrindo uma aqui em Betim. Sim. E aí buscando alguém, né, para trabalhar e tudo. E já desde antes eu já estava orando, Senhor, o Senhor vai trazer as pessoas para mim. Eu não quero ter dor de cabeça para arrumar ninguém para essa loja. Se essa loja é do Senhor, o Senhor vai trazer as pessoas certas. Passou. E aí uma amiga nossa, que é do nosso ministério, já trabalhou com a gente há muitos anos, entrou em contato com meu marido e falou assim, tem uma pessoa. E aí indicou essa pessoa para nós, uma mulher. Ela tá trabalhando comigo, o nome dela é Ariadne. E tá, conversa vai, conversa vem. Eu comecei a falar do frutificar com ela. Eu tava lá. Eu falei assim, como assim você tava lá? Eu tava lá. E aí, olhando as fotos do frutificar, ela tinha se reconciliado com o Senhor no dia do frutificar. E tem uma foto assim que eu tava indo colocar a mão na cabeça dela. E aí agora ela tá trabalhando comigo. Olha as conexões que o Senhor faz. Né? Gente, eu fiquei maravilhada com o agir do Senhor nesse sentido. Tipo, ela tava lá e agora o Senhor trouxe ela para estar mais perto de mim, né? E a gente tem construído um relacionamento espiritual, um relacionamento juntas, de amizade e tudo. Mas olha como que o Senhor faz as conexões, né? É um lugar de conexões também. A gente pode conhecer novas pessoas. Eu não acredito, Sabrina, em coincidência. Deus, ele é muito estrategista também. Porque a gente, às vezes, atribui ao inimigo, mas o Senhor, ele apresenta pessoas. Sim. E muitas vezes, vocês não sabem, vocês estão ali com as suas ovelhinhas na empresa. E as ovelhinhas estão ali. Verdade. Vendo aquilo que vocês carregam, porque é diferenciado, né? Eu sou puxa-saco aqui da Fabiana, porque eu já comprei muita roupa lá, e ela nem me conhecia. Eu falei, eu fui muito na sua loja. Porque é o lugar, assim, que às vezes a gente está plantando sementes e a gente não vê a colheita, né? E como é importante. E uma das minhas orações, pastor, eu sempre falo com o Senhor, tem 20 anos que eu estou no segmento de roupas, né? Com o comércio de roupas. Sim. E eu sempre oro ao Senhor que haja salvação de almas nas minhas lojas. Sim. Sempre estou consagrando ao Senhor aquele ambiente, orando pela minha equipe de trabalho. E assim, no Frutificar, eu vi algo extraordinário acontecer ali na vida daquelas 6 mulheres. Eu tenho uma equipe de quase 22 pessoas trabalhando com a gente nas lojas, para a glória de Deus. Então, eu quero, em nome de Jesus, né, não levar só as 6 que foram, que já, essas já vão. Eu quero levar a equipe toda para a glória do Senhor. Que é o seu rebanho, né, Fabiana? Querendo ou não, as pessoas estão ali, E né? são mulheres também, né? Eu acho tão importante essa Incrível. questão, a gente estar em todas as áreas, né? Tanto no setor do vestuário, quanto do cuidado, porque é uma semeando na vida da outra, uma semente que às vezes não é o altar, às vezes você não tem esse chamado do altar. Nós estávamos falando sobre Mas isso. muitas vezes é o quê? É aquele rebanho ali que Deus te deu. E aquilo ali é extraordinário. Antigamente tinha muito esse, tipo assim, o emprego é secular. Porque o emprego é como se fosse uma caixinha, né? Sim. É uma outra caixinha que Deus não está. Não existe isso. A nossa vida ela é plena. Todas as áreas da nossa vida, o Senhor contempla todas elas. E nós precisamos ser intencionais em cada uma delas. Então, o Senhor, ele nos chamou para algo, para algumas esferas da sociedade. Então, é nessas esferas que a gente vai atuar, né? Eu estava falando com a pastora Sabrina, a gente estava vindo, a gente ficou uns 15 minutos dentro do carro, parece. A gente se vê sempre, né? Mas
todo tempinho que tem é bom para prosear e falar dos feitos do Senhor, né? Sim. Dos cuidados do Senhor. Glória a Deus. E o que que acontece? Eu estava falando com ela que meu esposo ele é pastor dentro do ministério. Já tem 12 anos que a gente está atuando juntamente com o pastor Sim. Roberto, que é um braço ali no bairro do Jardim Brasília, pastor Walter. Eu ajudo ele ali Sim, na obra, a uma gente está junto na obra. Mas eu falei com ela, não, se tiver que pregar, a gente prega. É Mas o que queima no meu coração é não deixar uma mulher caída. É. O que queima no meu coração verdadeiramente são as almas. Você olhar para aquela pessoa, você conseguir. O Senhor, se você ser esse instrumento. Às vezes eu oro e falo, Deus, coloca alguém no meu caminho para me ajudar. Porque é tão assim lindo você ver um resgate de Deus, você ser um instrumento do Senhor para resgatar uma pessoa. Então, assim, uma das coisas que eu acho mais lindo, né, que teve no Frutificar esse ano não vai ser diferente, é esse resgate. Então, aonde a presença do Senhor está, há um resgate. Um dia ele nos resgatou. É verdade. Eu não nasci num berço cristão. Sim. Eu aceitei Jesus com 22 anos e houve um resgate do Senhor. E quando eu fui para a presença do Senhor, nunca mais eu saí. Eu tenho 43 anos, então tem 21 que eu estou na presença do Senhor. Eu falar, você ficou um mês, uma semana parada? Nunca. Então, eu aceitei o Senhor Jesus e nunca mais parei. Então, o que queima no meu coração é as mulheres, as vidas, são as almas, é resgatar, tirar a pessoa daquela situação e deixar ela voar na presença do Senhor. Aí, quando você olha assim, mulheres que você ajudou, às vezes a discípula está melhor do que a mestra. Verdade. Por quê? Ela já está ali fazendo a obra, já está pregando, aí você fala, meu Deus. Então, isso é muito gratificante. É o reino de Deus, é muito prazeroso. A gente sabe que existe uma guerra, É. né? Que existe uma guerra, sim, nas regiões celestiais. Não é só simples, existe um bastidor para o frutificar acontecer. Mas o Senhor, ele não tem uma marca de uma batalha, porque ele não perde uma guerra. E é muito lindo ver esposas de pastor. Não sei se seu marido também é pastor, mas o Walter, eu já dei aula no seminário que ele também deu. Um exímio professor, sem dúvidas, né? Uma oratória e um conhecimento. E é tão bom quando você vê a esposa também do pastor na obra, tendo esse chamado, porque eu trato com mulheres já tem um tempo. E muitas vezes, né, no nosso meio, não tem essa visão de almas, tem a visão de quê? De competição. E como é triste a gente ver isso no nosso meio, É né, muito Fabiana? triste, é muito triste. A gente vê muito isso mesmo. A gente precisa ter mais sororidade, Sim. a gente precisa ter mais empatia uma com as outras. Como a gente é mais forte juntas. Nossa, O que tem em você, pastora, não tem em mim. verdade. Porque o Senhor não fez robô. Sim. Cada um o Senhor usa de uma forma. E o que tem em mim não tem na pastora Sabrina. E é tão lindo você olhar para sua amiga e ver o que ela carrega. E a gente se completa. E a gente se completa. Né? Tipo assim, no ministério, por exemplo, a gente tá ali congregando. Eu Sim. eu tô no ministério, vai fazer 2 anos, né, que eu tô Sim. aqui na Assembleia. E para mim é um privilégio estar aqui, sabe? E ainda mais congregando com pastores tão abençoados, né, que é o pastor Sim. Walter e a pastora Bia, que a gente ama muito e a gente é parente também, né? Aham. Que eu sou casada com o sobrinho dela. Ah, Então você pensa. E assim, e pra gente é um privilégio conhecendo eles dos bastidores, que é da família, e vendo a dedicação e o trabalho que eles empenham ali no nosso Sim. ministério. Né? Então, assim, o pastor Walter é uma bênção sim. e ele não tá sozinho, né? A mão Sim. A auxiliadora idônea está aí. da Glória a pastora Bia Deus. tá ali o tempo todo do lado Verdade. dele, em cada um dos membros da igreja. E assim, aí agora, né, eu tô lá no ministério também, e a nossa equipe de mulheres lá é enorme, né? Sim. E nós somos amigas, tem a pastora a Liliane, que é a líder de mulheres, e tem a Catarina, que também e a Rafinha, que também tá lá, e a gente se completa. Sim. Né? Nós temos uma célula de mulheres lá, e é uma bênção. E ninguém compete com ninguém. E, assim, eu entendo que isso é um grande risco, é um perigo, Sim. né? Na vida das mulheres, mas também eu vejo uma falta de identidade. Sim. É falta de saber quem é essa mulher. É em Deus, sabe? Porque a partir do momento que a gente tem a nossa identidade firmada no Senhor, a gente conhece os propósitos de Deus na nossa vida, entende qual que é a nossa missão, qual que é a nossa vocação. Então a gente não vai competir mais. Claro. A gente vai se complementar, se ajudar. Sabe? Eu acho que o reino de Deus, ele precisa disso. De mulheres posicionadas no seu lugar.
na sua esfera. Sim. Se a sua esfera é ministerial, amém. Agora, se a sua Verdade. esfera é servir na sociedade, o poder de alcance dessa mulher é ainda maior, porque ela está lá fora resgatando e trazendo as mulheres para virem ser cuidadas aqui dentro da igreja. Então, eu acho que a gente precisa quebrar isso. E ter uma né? visão de reino, né, Sabrina? Exatamente. Porque, querendo ou não, quando eu tenho essa competição, é claro que eu, como terapeuta, eu vou analisar isso também como uma frustração interna. Tem muitas pessoas que estão frustradas dentro da igreja, então elas não conseguem ver a outra que Deus está usando ali de uma forma diferente, como Deus está usando ela. Ela vê aquilo ali, por que é ela? Por que não eu? Então, tem essas questões que eu creio que a conferência também vai trazer, Vai tratar, de né? cura e também do meu caráter, porque é necessário, minha Sim. querida irmã, a gente vê o reino não como a placa, porque uma coisa que eu conheço o pastor Roberto, e eu me sinto adotada pela Assembleia, porque ele sempre me chama para pregar na igreja dele, e ele não me vê como alguém de outro ministério, ele me vê como uma pregadora, e eu acho Do isso reino, fantástico. Porque eu, como batista, em outros ministérios, eu não entro. Eu agora vou puxar a sardinha da IADEM, e eu gosto de falar isso, sabe por quê? Não é puxar a sardinha, é falar a verdade. Em alguns ministérios eu não posso entrar, Exatamente. porque não tem a visão de reino. E sempre o pastor Roberto, ele deixa claro, ele vê pessoas, ele vê almas. Sim, E ele não vê verdade. a Jéssica da Batista, não. Não, ele vê, não, a Jéssica tem uma palavra, ela carrega algo, então eu quero trazer isso para lá. Né? Então eu Tremendo. acho maravilhoso que isso está trazendo uma unificação. Nessa conferência também, querida, não há placa. Exatamente. Todas Foram muitas ali, mulheres né? de outros ministérios, de outras congregações, como a pastora Bia falou, que nem estavam na igreja, Sim, né? Foram muitas pessoas, algumas se reconciliaram, sim. outras estão em processo de cura, né? Espiritual, foram machucadas pela igreja de certa forma. Tem muita gente aí fora assim também. E essa importância de ter a visão do reino, a frutificar não é só da Assembleia de Deus. Eu vou repetir isso porque, como vocês ouviram aqui das idealizadoras do evento, é do reino, é para mulheres que estão sedentas. E vocês são umas armas que Deus está trazendo para unificar também, porque eu vejo isso como um projeto de unificação do reino. Porque o reino hoje é muito dividido. Infelizmente, quando a gente traz uma palavra de Deus está usando a Bia, glória a Deus pela vida dela. Não, tem outras que já... será? Aí começa aquelas disputas, pequenas dissensões que Deus não se agrada. E Deus, ele quer unificar as mulheres. E uma mulher que unifica, ela é curada. E a gente pode ver nisso, né? Na forma que vocês falam de unificar, né? Sim, e isso também é uma forma de honra, né? E às vezes você não você precisa honrar, a gente honrar umas às outras. E o princípio da honra, ele é muito poderoso. É verdade. Verdade. Então, quando a gente não honra aquilo que o outro carrega, é muito triste. É verdade. Então, quando a gente reconhece aquilo que o outro carrega e valoriza aquilo que o outro carrega e agrega ali. Quantos trabalhos eu já acompanhei a pastora Sabrina, quantos ela já me acompanhou? Verdade. Né? Não é sobre É nós. muito Quando a gente lindo. entende verdadeiramente que é sobre o reino, que é um resgate sendo feito através de nós. Então, isso é muito poderoso. E isso é libertador. Porque quando eu tenho a visão pro reino, a libertação, gente. Porque a cura, para mim, é um processo de libertação. Sim. Então, eu vejo o que Deus está fazendo e vai fazer, gente. A expectativa que você deve criar eu preciso me curar, mas eu também preciso me aprofundar naquilo que Deus tem. E eu quero abrir um adendo no que você está falando, que é muito importante a gente falar. A gente ficou muito preso a alguns movimentos gospels Sim, aí fora, no sentido de libertação. sim, Porque algumas igrejas fazem aquele movimento, vem aqui na frente, o Sim. demônio manifesta Aham. e expulsa, e aquela pessoa nem cristã é. sim. E a libertação, uma coisa que a gente tem aprendido, ela é para crente. Com certeza. Ela é para quem já reconheceu Jesus como o único, suficiente Salvador. É esse que o Senhor quer libertar de uma vez por todas das correntes, das armadilhas do inimigo. E dessas coisas, e curar a alma
como um todo. E a gente fica muito, muito atrelado àquele modelo do tipo, vem aqui, eu oro, aí o inimigo manifesta e faz aquela algazarra toda na igreja, e a pessoa vai embora, a casa ficou limpa e volta mais 7 e faz aquela confusão toda e a pessoa não é liberta genuinamente. Sim. Então, assim, às vezes a libertação não é só daquela coisa maligna, mas a libertação de nós mesmos, Sim. né? Da nossa carnalidade, da nossa vontade de ser mal, de ser maus, de competir, de ser invejosa, Sim. de achar que o que alguém outro tem, carrega. eu não posso ter. Verdade. Ou então, tipo, para eu carregar algo importante, a minha amiga não pode carregar, não. Para eu ter uma coisa boa, ela não pode ter, não. Então, a gente precisa se libertar desses cativeiros emocionais, É verdade. né? E só vai alcançar a verdadeira libertação e a cura emocional quem se encontrar genuinamente com Jesus. Sim. E quando a gente entende verdadeiramente que todas nós somos filhas, Sim. Isso. e o nosso Deus, ele não ama mais a pastora Sabrina, a pastora ou eu, o Senhor nos ama. Então, quando a gente tem esse olhar para aquela mulher, a despeito de qualquer coisa, e você olha para ela, ela é uma filha amada do Senhor. O que o Senhor tem para ela de grandioso, ele tem para mim, ele tem para outra, ele tem para aquela. E quando a gente entende isso, é tão sobrenatural, você começa verdadeiramente a cumprir a palavra, porque a palavra vai dizer que a gente precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É verdade. Se alegrar com as vitórias das irmãs, se alegrar com o que o Senhor está construindo nela, se alegrar com o que o Senhor está fazendo através dela. Então, quando a gente entende isso, que eu sou filha, mas ela também é filha, nós somos filhas amadas do Senhor. E todas nós vamos povoar o céu. Então, quando a gente de fato entende isso, a gente tem esse olhar, nada vai nos parar de fazer a obra do Senhor. Igual a gente estava falando, a obra do Senhor vai muito além da igreja, das 4 paredes. É verdade. Vai muito para além, o resgate que o Senhor quer fazer. Por isso que o Frutificar é tão importante. Essa conferência foi tão impactante, vai ser muito mais, porque Deus ele vai só melhorando, né? Com o Senhor só melhora. Porque quando uma mulher ela é resgatada, ela resgata os filhos, É verdade. ela resgata o esposo. Ela resgata a vizinha, porque a mulher, quando ela entende que ela é filha e o outro também é filho, quando Deus muda a visão dela e começa a fazer ela ver com a visão do reino, o que é o reino de fato, ela não consegue ficar só para ela, não. Ela, irmã, eu estou sendo muito abençoada, vamos também. A mulher ela tem esse poder de levar pessoas. Igual a samaritana. Igual as mulheres, igual a samaritana, as mulheres que acompanhavam o Senhor. Então, a mulher, ela tem esse poder. Quando uma mulher, ela é resgatada, às vezes ela ali por causa de uma infância, você mais que ninguém pode falar sobre isso, foi ferida, foi abusada, mas quando ela entende o seu valor, quando ela se olha com o olhar do Senhor, e quando ela começa a ver como o Senhor a vê, Outra coisa. isso é muito precioso. Uma mulher curada, em qualquer ambiente, ou no trabalho, ou no lar, ou em casa, Deus tem o poder de fazer coisas grandiosas através dela. E lá, este ambiente é um ambiente profético, é um ambiente de glória e muitas coisas. O poder de Deus está ali. É verdade. O poder de Deus, e aonde o poder de Deus está, tem transformação, tem mudança de vida. Ai, eu quero estar. Vai Eu ser uma estarei. Em Pode nome pôr de meu Jesus. nome, porque eu estarei. Porque essa libertação genuína, né? Igual a Sabrina estava falando, não é só, né? Do exorcismo em si. Porque exorcizar alguém, gente, não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Porém, a libertação começa aqui. É quando eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade curada, eu sei que eu sou filha amada nos meus dons, nos meus talentos e naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque é importante eu saber quem eu sou, mas aquilo também que Deus me chamou para fazer. Sim. Então eu creio assim que vai ser uma conferência extraordinária. São essas 3 ministrantes aí, eu tenho certeza do que Deus vai fazer. E o que vocês podem dizer para essas mulheres que estão precisando frutificar hoje? Qual é a mensagem aí direta agora do trono? Essas mulheres que precisam frutificar. Tem um ambiente profético te aguardando. Dia 31 de maio.
um ambiente poderoso, onde a presença do Senhor estará lá naquele lugar, sendo manifesta ali. E você que precisa de uma cura, você que precisa, como as pastoras Sabrina disse, de uma libertação, você que precisa de um resgate, você precisa se encontrar no Senhor, você que sente que não está produzindo para o Senhor. Existe esperança para a árvore cortada. A palavra do Senhor vai dizer que há esperança para a árvore cortada. E o Deus que rega essa árvore vai estar lá naquele lugar. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. É forte. Essa daí é uma promessa de Deus, porque eu sei que o ambiente vai ser muito profético, como foi a outra primeira, né? Sim. Eu sei que Deus vai fazer ainda porção dobrada, porque Amém. o que Ele tem para você naquele lugar, né, Sabrina? Sim. Que Deus vai fazer ali, o que elas podem esperar? Extraordinário. Chama as amigas, né? Tem que chamar Chama as amigas, mas você tem que chamar as amigas rápido, porque se demorar as vagas vão acabar. Acaba. Acredite, acaba. E ano passado, quando a gente fechou as inscrições, teve gente assim que ficou procurando e já não tinha condições mais de abrir. Então, assim, avisa para as amigas, sabe? Você que talvez olha para sua vida hoje e não tenha esperança. Talvez você olha e precise de uma mudança no casamento, precise de um resgate de um filho. Você se sente deslocada com a sua vida. Quantas vezes a gente se sente assim, um peixe fora d'água, né? Quantas vezes a gente sente que se sente fracassada, a palavra é essa. Quantas vezes eu já me senti assim, por exemplo, né? Então, assim, a solução para as nossas vidas, o Senhor tem algo extraordinário para nós. Um ambiente profético. Você que precisa de uma cura no corpo, na alma, no espírito, em qualquer área da sua vida, vá com expectativas, não em nós, não nas pregadoras, embora a gente pode Sim. esperar algo extraordinário, que são mulheres de Deus que a gente conhece de perto, né? São muitas ministrações. Vai ter o cantor Natanael também, né? Sim. ano Nossa, passado. que ele é uma benção, uma benção. Ele ficou o evento todo, assim, ministrando, sabe? E foi uma benção. Vá com as expectativas no Senhor, porque no Senhor as nossas expectativas não são frustradas, né? E ainda que hoje a sua vida esteja difícil, eu acredito na transformação do Senhor. E eu quero abrir mais um adendo aqui, porque vai ter o frutificar, mas no frutificar nós também vamos lançar, porque já é uma coisa que acontece no nosso ministério, que é o Sim. sítio. Eu Né? ia falar sobre o sítio. Que é o Glória. sítio, a gente chama o sítio das irmãs, mas é uma imersão mesmo. Que benção. É uma imersão de 3 dias, né? A gente chega lá, assim, na Sim. sexta e sai no domingo de manhã. E Oh, eu glória. acredito, assim, muito, e me veio aqui, eu estava lembrando desde de casa, mas aqui me veio a memória de novo disso, porque o Frutificar é essa conferência que vai Sim. dar o start na sua vida. Sim. E o sítio, que é esse modelo de imersão, ele vai aprofundar ainda um pouquinho mais, né? E a gente tem vários testemunhos aí de cura, de transformação, de milagre do sítio também. E a gente vai lançar ele lá na conferência. E talvez até liberar um descontinho para quem estiver na conferência. Então, Quando quem vai for ser? na conferência, o sítio é em agosto. Ah, tá, E ótimo. o sítio já são 12 anos consecutivos, né? Que benção. Nossa, 12 muitos anos, para a anos. glória de Deus. Tem 11 anos que eu participo. Eu só não participei do primeiro, que eu não era do ministério. Nó, 11 anos que eu participei. Eu vivi milagres extraordinários na minha vida. nó, que Na minha benção. vida emocional, estrutura emocional, na minha vida profissional. Coisas sobrenaturais benção. eu vivenciei através desse sítio. Então se chama o sítio. O sítio das sítio irmãs. das Por irmãs. enquanto é o sítio das sítio das irmãs. irmãs. Então quem for aí vai saber mais sobre esse sítio aí. Mas Deve o ser sítio maravilhoso. é esse modelo de imersão, muito dentro da realidade o valor. Sim. Todas as refeições inclusas, você vai Sim. dormir lá, você vai acordar e as irmãs estão no manto. Glória O negócio a É Deus. na madrugada. muito É legal. na madrugada. Bom demais. Esse ambiente aí, gente, às vezes é o que muitas mulheres estão precisando, né? E pro SPAR, não. Vai pro sítio das irmãs que você sai de lá renovado. Nossa, sim. Muito obrigada, meninas, por vocês virem falar sobre esse momento. E eu espero que não seja só no Monte Carmo, mas que expanda. Em nome Amém. de Nós Notícia cremos. muito nós grande, não recebemos. para vocês, Mas mas pra para glória que a de glória Deus. do Senhor expanda aí Seja mais e mais na manifesta. vida de todas as mulheres, como mulheres precisam de frutificar.
Eu queria muito agradecer a vocês por ter Amém. falado tanto desse ministério. E o convite está aí, né, meninas? Sim, sim, a gente vai deixar o arroba aí da conferência, né? Amém. Arroba Conferência Frutificar. E segue lá a conferência, acompanha tudo que vai estar acontecendo daqui a alguns dias, né? Não marque nada nessa data, Dia 31 de maio. O Olha dia pra você ver. inteiro. Nossa. Eu acredito que tem um grande mover acontecendo, um exército das filhas de Deus. Então vai ser Não é só 350 vagas. 350 vagas. 349 vagas. É. E eu quero ir. Esse ano eu não pude ir no final do ano, mas eu falei, eu vou participar esse ano, porque eu quero Amém. receber. Glória a Deus. Sim, vai glória ser uma a Deus. bênção. Uma Deus bênção. abençoe vocês. E não se Amém. esqueçam, gente. Primeiramente, esse mês está acabando. Tem um mês aí do mês do consumidor aqui da Implantar Telecom. E você pode adquirir aí a sua internet e escolher um stream aí grátis por 3 meses. Isso é para novo cliente, gente. Então vamos lá. Não perca essa oportunidade no 31 41 41 0955. Meninas, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês aqui. Espero que voltem mais vezes para Sim, dizer sim. o pós da frequência Amém. da conferência, para ver quantos milagres Deus fez naquele Glória lugar. a Deus. Porque vocês também vão colher, né? Amém. As ovelhinhas, assim, muito obrigada. Serão gente. muitos, Foi em um nome de prazer. Jesus. Prazer é nosso. Deus Obrigada, abençoe Deus vocês. abençoe. Amém. E você, até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.